bom, Caí? Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Bem-vindos a Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para falar com vocês sobre brincar, né? Nós vamos falar sobre a relação entre brincar e ser saudável. E ele pode falar muito melhor do que eu sobre isso. É o Renato. O Renato está aqui com a gente. E o Renato, ele é arquiteto, ele é urbanista, formado pela Universidade Rural. Ele tem mestrado pela Universidade Federal de São Carlos. Ele também tem especialização em permacultura, inclusive pela Unesp. E, além de tudo isso, ele tem várias especializações até em uma coisa que ele gosta muito e que ele decidiu que seria o que ele iria se dedicar, que é o que ele realmente ama fazer. Ele descobriu isso no trajeto dele, né? Depois que fez a arquitetura e que fez o mestrado, ele começou a perceber essa nova dom que ele tinha e tem se dedicado a isso, tem tido muito sucesso, tem feito coisas muito bonitas. Mas eu esqueci de falar ainda um outro dom que o Renato tem. O Renato é meu filho. O Renato é o meu filho mais novo e ele pode falar muito melhor do que eu para vocês sobre essa relação entre ser saudável e brincar, não só na infância, mas também para o adulto, né? O brincar, o quanto pode promover, inclusive, a cura, né, de muitas doenças, né? Então, essa nova coisa que o Renato descobriu depois e que fez também especializações sobre isso e é com que ele trabalha, ele é ecobrinquedista e ele vai falar para a gente sobre isso, né, Renato? Olá. Olá, Madalena. Mãe, né? No final das contas. E acho que é interessante a proposta do convite para a gente conversar sobre a relação do brincar com a saúde, porque é inerente o lúdico, a gente poderia chamar de brincar, muitas vezes fica a imagem de que o brincar faz parte da infância e não está limitado a isso, não deveria estar pelo menos. Então é muito comum a perspectiva da ruptura, do deixar de ser criança com o parar de brincar, a entrada no mundo do adulto. E muitas vezes, normalmente isso não deve ser verdade, né? Nem sempre acontece. E as pessoas reconhecem. As pessoas reconhecem a relação do brincar e o adulto só volta a brincar quando ele tem perto de si uma criança. Então, muitas vezes o filho, ele resgata o brincar no adulto. E muitas vezes não. Então, a parte que eu estudo e que eu trabalho hoje em dia é principalmente relacionado ao papel do brincar, o que é o brincar para a criança. Será que o que a gente está oferecendo de brincar para a criança é o que a criança precisa? Qual o papel do brincar nessa criança, né? E qual o papel do brincar quando a criança deixa de ser criança e se transforma em um adulto? Como que esse brincar se transforma junto? Como que esse brincar vai permanecer na vida desse adulto, esse lúdico, vai permanecer na vida desse adulto até a velhice, até a morte mesmo. Ele não deve abandonar, a criança faz parte do adulto. Então, E deve até fazer, porque até na Bíblia está escrito, só entrareis no reino do céu quando voltares a ser como criança, né? Uhum. Então isso é fundamental, só que a gente perde um pouco isso de vista. É como se o brincar para o adulto, ele encarasse um pouco como se fosse perda de tempo. Eu vejo isso muito, às vezes, até a própria mãe com o filho, muitas vezes não brinca, coloca o filho para brincar e não brinca um pouco junto. É uma oportunidade de ouro que ela está perdendo ali, de resgatar até a sua própria identidade. É um momento de meditação, não deixa de ser. Eu falo para vocês sempre que meditação tem muitos significados, muitas possibilidades. Então, realmente, essa é uma delas, é aproveitar essa oportunidade. E, mesmo que não haja criança, o adulto
poder voltar a aprender a brincar como uma criança, ou seja, resgatar esse amor a si mesmo, esse estado prazeroso de poder interagir consigo mesmo e até mesmo com os outros, numa brincadeira em que tenha mais, num jogo, alguma coisa que tenha outras pessoas, né? Eu queria mostrar nossa primeira foto, antes do Renato continuar, porque foi um estímulo que o Renato recebeu para desenvolver mais ainda essa possibilidade de brincar. Seria a nossa primeira foto, que vai mostrar ele com a neném, com a Lara, né? E aí ele está desenvolvendo muito o trabalho dele. A Lara está com 3 meses, né? 4 meses 4 e meio. meses e meio. E foi um estímulo de desenvolver, inclusive trouxe alguns dos brinquedinhos que ela usa, que ele já tem usado com outras crianças, mas está usando também. A gente vai mostrar para vocês isso depois. Em seguida, nós vamos começar a falar a respeito, né, do brincar. Você vai falar para a gente e a gente vai passar algumas fotos sobre o trabalho dele em alguns lugares. Eu selecionei algumas, né? Mas é muita coisa que ele tem, é muito trabalho que ele tem em muitos lugares diferentes. Então foi só alguma coisa para vocês terem a ideia. E depois nós vamos passar para vocês o endereço do blog dele. E nesse blog ele tem muito brinquedo, porque ele vai explicar para a gente o que é ser eco-brinquedista. Ele não é um brinquedista só, ele é um eco-brinquedista. Então, no blog do Renato vocês vão encontrar muitas coisas que podem ser, muitos brinquedos que podem ser feitos sem custo, primeiro fator. E segundo fator é que esse sem custo traz um acréscimo muito grande, que é o uso da criatividade pela criança. Ela não recebe alguma coisa pronta, ela tem que, além do brincar, ela tem que desenvolver esse potencial criativo de criar o brinquedo, né? E isso ele vai falar pra gente e essas fotos vão passando enquanto a gente vai conversando aqui, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, alguma coisa palpável para vocês poderem ver também, né? E então, à medida que essas fotos forem passando, a gente vai falar, o Renato vai falar exatamente sobre, primeiro, o que é ser eco-brinquedista, né? E como é que é essa relação saudável, como é que pode se desenvolver, né? Entre o brincar e até o curar, né? Então, esse trabalho tem sido desenvolvido em hospitais, em São Paulo parece que tem sido feito não só em hospitais, mas em vários outros locais, nas universidades, na Unicamp, tem eco-brinquedotecas, mas aqui no Rio tem sido feito mais em hospitais, né? Mas deveria ser desenvolvido também em outros campos, mas pelo menos esse já está sendo desenvolvido. Então, fala pra gente primeiro o porquê eco-brinquedista, né? E como é que isso funciona, como é que pode... Deixa eu só falar uma coisa antes, que é a relação hospital. É um movimento que vem crescendo bastante, a relação de brinquedoteca, a perspectiva da importância desse espaço, essa câmera aqui, a importância desse espaço no desenvolvimento, não só da criança, mas principalmente da criança. E atualmente isso é uma lei, a brinquedoteca hospitalar, então todo hospital que tem infantil com internação é obrigado a ter. Então, se você conhece um hospital que não tenha, pode exigir isso. Mas isso impulsionou um processo de implantação rápida até dessas brinquedotecas e das formações dos brinquedistas dentro desses espaços. Ao mesmo tempo, esses espaços são espaços muito importantes em outros lugares também, não só na criança hospitalizada, porque ele traz uma outra perspectiva sobre o brinquedo. Então, temos uma sociedade de consumidores, pensando que hoje a gente produz muito pouco, a gente consome. Então eu entro numa loja, eu quero um brinquedo, eu entro numa loja de brinquedo, eu compro um brinquedo. Mas o que é oferecido como oportunidades? Então eu tenho livre escolha sobre o brinquedo que eu quero, mas eu tenho um limitado leque de possibilidades para comprar o brinquedo. E mesmo esses brinquedos compráveis, muito poucos vêm sem embalagens comerciais. Então eu compro uma coisa que me faz comprar mais. Ou eu compro uma coisa que traz uma imagem pronta, um produto, principalmente desenho animado, que agora estão invadindo os alimentos, principalmente infantis. Então, você tem um processo de comercialização da infância, do brincar. Então, brincar com um conjunto de mensagens que falam, um conjunto de valores, né? Então, você tem desde a Barbie com o corpo esbelto e o cabelo louro, que traz um valor muito específico sobre uma imagem da infância ou da mulher. E dificilmente você encontra um brinquedo sem isso.
Então, o questionamento que eu trago como ecobrinquedista, e que de vários movimentos de brinquedoteca também, é a questão desse brincar. Que brincar é esse que a gente está oferecendo? O brincar ele tem um papel essencial no desenvolvimento da criança e do adulto. Mas o que está vindo junto com esse processo de desenvolvimento? O cérebro ele funciona como um músculo. Então, quanto mais eu exercito o meu cérebro, mais ele se possibilita exercitar mais. É como um músculo corporal. Então, eu faço a musculação, o meu músculo aumenta, então eu tenho mais potencial para levantar mais peso para poder fazer mais musculação. O cérebro funciona da mesma forma. Então, quanto mais eu exercito ele, quanto mais eu repito a operação, quanto mais eu repito uma repetição de movimento, então você vê que uma criança ela pega um objeto, joga no chão, dá 5 minutos, você dá o objeto de volta, ela pega o objeto e joga no chão. Aí você devolve para ela, ela pega o objeto e joga no chão. E daqui a pouco você já está irritado. Mas para a criança, aquilo é maravilhoso, porque ela está testando o peso do objeto no chão, ela está descobrindo que existe a gravidade. Então ela está descobrindo o mundo através de um brinquedo. E esse brinquedo não precisa ser fofinho, não precisa ser azul nem rosa. Então se é menina, você vai dar tudo azul. Então você vê a criança com milhões de brinquedos. Todos eles são azuis. Então você monocromatizou a criança. E você definiu uma cor que vai representar quando ela crescer. Ela vai ter uma imagem com relação àquilo. Então você tirou a oportunidade dela de vivenciar um universo de cores. E um julgamento também. Será que ela não pode ter um brinquedo rosa? Nossa, mas e o amarelo, o laranja e o vermelho? Onde que estão? São de menino ou de menina? Você não encontra, dificilmente você encontra numa loja de roupa de criança, roupas amarelas, laranjas. É azul ou rosa e bem característico. Então você tem o rosa com formato de bonequinhas. E eu questiono bastante isso. Então eu acho que um brincar ele pode ser muito mais rico que isso. Então principalmente a profissão do ecobrinquedista é trazer uma imagem de um brincar, resgatar esse brincar, cada vez mais rico, cada vez mais diverso, ao mesmo tempo não ficar preso no que existe oferecido de comercial. Então o que eu preciso saber é os pré-requisitos para esse brincar. O que ele pode potencializar e o que gera perigo para a criança ou quem for utilizar aquele objeto. Então se ele não representa perigo e ele não traz um conjunto de valores questionáveis e possibilita a criança explorar aquele objeto, eu falo criança, mas não fica só nisso. Então, eu vou mudar a cada fase, desde a criança até o adulto e o idoso, ele tem interesses diferentes. Então, esse interesse é o que vai definir o que faz ele gostar de um jogo ou não. Então, é significativo quando um brinquedo tem a faixa etária. Então, eu dou um brinquedo e falo, mas ele é muito desenvolvido, meu filho, ele tem 3 meses, eu estou dando um brinquedo de 3 anos já e ele adora. Mas será que aquilo está oferecendo para a criança o que ela precisa? Ou será que você está entupindo ela de informação? Será que você está atrapalhando ela? Porque ela não só está no espaço ali vivenciando cores, cheiros, formas, texturas, como ela tem um conjunto de sons e barulhos e luzes que estão bombardeando o cérebro dessa criança, eu não aconselho. Então, quando eu começo a trabalhar, principalmente agora com a minha filha, que está com 4 meses e meio, eu começo a perceber o quanto que ela começa a interagir, agora ela está interagindo bem mais, como que a interação nela no espaço, tudo é muita informação. Então, quanto menos informação eu der e mais interessante for essa informação, melhor para ela, porque ela consegue explorar de uma forma muito mais tranquila, então ela evita da criança ficar uma criança irritadiça, hiperativa. Então, um conjunto de coisas que a gente fala que as crianças, a criança tem 5 anos e não para quieta. Mas também em que momento você entupiu ela de informação que ela não conseguia parar quieta? Então, com que idade você inseria um brinquedo com pilha para ela? Não sou contra esse tipo de brinquedo, mas eu acho que a criança pode ser muito mais interessante brincar para a criança com coisas mais simples, com elementos naturais. Então, a gente cai muito no plástico, aí você vê lá o plástico. Estou comprando agora, acabei de comprar um mordedor para minha filha. E aí eu estava olhando, o plástico é livre do BPA. Beleza, não sei o que é isso, fui pesquisar. Bisfenol A. É um produto que foi proibido porque ele descobriram que causava câncer ou o que for. Beleza, não tem mais isso. Mas o que tem nesse brinquedo que eu não sei? Então eu questiono isso quando eu compro um brinquedo para o meu filho. O que está inserido dentro dele que eu não sei que está ali? E aí é muito sutil isso, né? Não é eu dou para a criança fica doente. Mas eu estou inserindo um conjunto de coisas nesse universo da criança que eu estou oferecendo. Ela está pedindo. E foi uma dificuldade para achar um mordedor de silicone, né? Que eu, dentro da minha pesquisa, achei o mais interessante. O menos perigoso e o menos questionável dentro disso. E ao mesmo tempo eu descobri, quando eu comecei a pesquisar o silicone, foi interessante o silicone. E comecei a pensar em outros objetos de silicone que não são brinquedos. Eu não acho que os brinquedos são os melhores brinquedos que existem, estão dentro de um espaço de venda de brinquedos.
Os melhores brinquedos que existem fazem parte do nosso universo. A criança ela quer vivenciar o meu universo, né? A criança pode ter contato com uma colher de pau, que ela não vai passar mal porque ela encostou numa colher de pau. Eu faço minha comida com uma colher de pau, então é possível que a criança possa ter perigo em relação a isso. Lógico que você tem que olhar bem o que você está dando para essa criança, sempre com um adulto junto. Então você também tem que questionar E isso. muitas vezes, por exemplo, uma criança prefere até pegar uma colher de pau e uma panela, e muitas vezes a mãe não deixa porque está pegando a panela e a colher de pau, né? Prefere que ela use um brinquedo, alguma outra coisa, quando seria, na verdade, muito mais interessante que ela brincasse com a colher de pau e com a panela. Que ela né? vê a mãe brincando de mexer lá dentro da panela. Exatamente. Vai ser o efeito daquilo, vai ser muito melhor, na verdade. O resultado daquilo, né? O resultado vai ser muito mais eficiente, vai ser bem melhor se ela usar as coisas do dia a dia dela, as coisas com que ela tem contato, as coisas normais, né? E isso vai promover um aprendizado até muito maior na criança. O que a gente consegue trazer quando eu trabalho como ecobrinquedista? Porque eu poderia falar que é ecológico, mas não acho que seja uma boa linguagem. Porque eu não vou dizer que eu fazer brinquedos de garrafa PET vai salvar o mundo. A produção disso é gigantesca, é monstruosa. Na verdade, quando eu falo que eu sou brinquedista, eu trabalho como matéria-prima, a abundância de materiais que a gente tem atualmente. E, infelizmente, o que a gente tem mais abundante é a sucata. Então, você vai numa tribo indígena e dentro dessa comunidade vai ter sucata lá dentro. E são sucatas muito parecidas. Então, você vai em um outro país... Você vai no norte da Europa, você vai encontrar sucatas muito similares. Então, quando eu penso e desenvolvo e planejo um brinquedo, ou reproduzo, né, não crio todo o trabalho que eu faço, é um processo constante de modificação dele, mas é um processo que eu consigo desenvolver esse trabalho em qualquer lugar do mundo, praticamente. Então, o mundo industrializado, globalizado, ele unificou muito, não tudo, né, mas uma boa parte disso. E, ao mesmo tempo, no final desse processo de construção, eu tenho sempre um processo criativo. Então, quando eu construo o meu brinquedo, quando eu construo o brinquedo para minha criança, quando eu construo um jogo que eu quero jogar, não precisa ser para minha criança, não precisa ser para a criança, então não preciso ficar limitado a isso, mas eu insiro muito de mim nesse brinquedo. Eu ensino uma imagem de valores que eu acredito. Então, eu quero fazer, sei lá, eu gosto muito do álbum de figurinhas da Copa. Nossa, que legal! E eu tenho um monte de figurinha repetida. Quem não tem um monte de figurinha repetida? Então, eu posso montar um cara a cara com o álbum de figurinha da Copa. Ou com qualquer outro tipo de imagem que tem um conjunto de rostos. Então eu pego um conjunto de jogadores que eu gosto, vou ter 3 imagens de cada um e vou colar dentro de um papelão essas 3 imagens em 2 papelões iguais. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a imagem central do que é o jogo, do que representa aquele jogo e estou trazendo para o meu universo. Eu não estou deixando uma empresa definir o que vai permear o meu lúdico. Eu estou criando o meu universo, inserindo ele num espaço de jogo. E aí, dentro disso, eu consigo resgatar e botar no meu dia a dia imagens de coisas que provavelmente ficariam fechadas dentro de um álbum guardado dentro de uma estante. Então, na verdade, estou resgatando um conjunto de coisas que eu gosto. Então, quando eu faço um brinquedo, quando eu faço um jogo, eu coloco dentro dele o que faz sentido para mim. E aquilo começa a permear o meu lúdico. Então, o meu processo de desenvolvimento, o meu processo educativo, ele está permeado pelo que eu gosto, pelo que eu acredito. E não inserindo coisas para eu gostar dentro do meu brincar. Então, isso é uma escolha minha. E é isso que eu acredito. Então, o meu trabalho está principalmente dentro disso. Ao mesmo tempo, tem as várias fases da criança, né? Então, desde o momento onde eu faço o brinquedo para a criança, até o momento onde a criança começa a criar o brinquedo para si mesma. E aí, dentro disso, não esquecer que o adulto deve fazer parte desse brincar, desse criar o brinquedo também. Ele não deve deixar de participar só porque a criança não precisa mais dele. A criança precisa desse adulto no brincar. E a criança, isso fortalece os vínculos, isso permite que esse brinquedo não seja só da criança, ele não precisa ser um brinquedo infantil. O brinquedo ele também pode ser interessante para o adulto. Então eu não vejo a minha filha brincar. Eu não estou ali só olhando ela para ela não se machucar. Eu estou ali para brincar com ela, eu estou ali para me divertir também. Onde está a minha câmera? Oi? É aquela ali? É. Não sei o que é. Então o adulto ele está ali, ele não é para deixar de brincar para olhar a criança, ele deve criar um brincar onde seja interessante para ele também. E isso eu acho que pode ser feito de muitas formas. Então, há algumas imagens mostrando alguns brinquedos, os jogos, algumas atividades que eu fiz. E a ideia é sempre trazer... Então, eu tenho jogos históricos, milenares, eu tenho jogos que
comerciais europeus ou brasileiros que eu não preciso reproduzir para vender. Eu posso pegar essa ideia e reconstruir para mim. Não existe nenhuma lei que proíba a reprodução de uma coisa com... Como é que chama? Que Depois de um certo tempo, aquilo já virou direito universal. Mesmo né? que não tenha, se eu não reproduzir para vender, imagens de quadros, se eu não reproduzir para vender, eu posso pegar um jogo comercial e fazer ele. Não vou vender ele, então não estou gerando nada comercial com aquilo. E você pode fazer com as imagens do teu próprio circuito, quer dizer, do circuito da criança, as coisas a que ela tem mais acesso, em vez de trazer coisas que não sejam. Agora, eu queria destacar aqui que vocês devem estar percebendo que isso é como se fosse uma ciência, né? Existem estudos, existem trabalhos, muito trabalho sobre isso, muito estudo. O Renato, ele faz formação em São Paulo, eles moram em Campinas, ele é minha nora, eles moram em Campinas, e lá eles têm feito muito trabalho, em vários locais até de São Paulo, ele é chamado, ele dá formação para pessoas trabalharem com isso. É importante que os locais em que tem que haver esse trabalho de brinquedo, de brincar, né, escolas, hospitais, as pessoas se dediquem a estudar isso, não fazer assim como uma coisa inconsequente, como se fosse uma coisa assim. Existe uma ciência para isso, existe uma forma em que esse brincar vai ser realmente proveitoso, vai ser útil, vai para uma criança, no caso, como está sendo obrigatório nos hospitais. Por quê? Porque uma criança doente, a possibilidade, já se sabe isso através de pesquisas, estudos, a possibilidade de recuperação dela vai chegar aí a metade do tempo. Uma criança, por exemplo, que tenha pouca possibilidade de recuperação, quando ela tem essa gana de vida despertada pela vontade de brincar, isso atua como despertar uma nova vontade de viver. A criança, às vezes, está sofrendo, está com problemas, está com dores. E isso, digamos, traz um certo alívio, traz uma certa brecha para ela poder respirar de novo e aí ganhar uma nova força para encarar aquela doença, aquele estado que não é legal que ela está vivendo. Então, isso vai fazer com que a recuperação dela se dê em metade do tempo, até muitas vezes uma recuperação que não aconteceria, ela acontece, acaba acontecendo. Então, é importante que as pessoas percebam que existe não é para fazer de qualquer jeito, só porque tem que fazer, né? Ou então, muitas vezes, quando não se teve isso na infância, o brincar de uma forma saudável, simplesmente não procurar coisas novas, se fazer o que já está se acostumando a fazer, né? Então, ter essa visão de procurar o que eu posso fazer de melhor para trazer um melhor resultado. Isso é muito importante, ter pelo que ele está falando, a gente pode começar a perceber esse lado da questão também, a importância, e quando eu falo tudo que eu falei, a gente pode jogar para o adulto também, né? Um adulto, muitas vezes, que tem, até em certos jogos eu mesmo tenho visto, pessoas que tiveram AVC e quando se utilizam de certos jogos, estão tendo avanços na mobilidade, perderam às vezes o movimento de um lado e estão recuperando isso usando jogos. E isso é uma coisa importante, né? E muitas vezes muitas outras pessoas ficam ali paradas o dia inteiro sem tentar recuperar aquela mobilidade, sem tentar fazer alguma coisa por si mesmo, muitas vezes até por falta de estímulo ou por desestímulo de quem está junto, que diz, não, isso é besteira, isso é perder tempo, e não é. Qualquer coisa que resgate a vontade de viver, né, é uma coisa positiva. E o brincar faz isso maravilhosamente bem, né? Isso é interessante porque o brincar, ele garante, assim como eu falei que o cérebro é um músculo, existe um período de desenvolvimento onde o auge do desenvolvimento cerebral, dos estímulos, né, então, que principalmente a infância, que eles chamam de a maior janela de desenvolvimento motor, cognitivo e motor. Quando o adulto, ele também tem esse processo de desenvolvimento, ele é mais lento, mas ele continua. E aí o processo de envelhecimento, ele vai criando uma redução dos processos cognitivos. E o brincar, o jogar, ele garante uma manutenção desse desenvolvimento cerebral. Ele não só mantém uma sociabilização, então a gente vê o brincar muito hoje em coisas eletrônicas, que eu questiono muito, mas eles são válidos de certa forma também,
mas ele tem um papel muito interessante no processo de sociabilização das pessoas, né? O quanto eu brinco sozinho e o quanto eu brinco com o outro. Então a gente consegue saber muito de uma pessoa jogando um jogo com ela. O quanto que ela é competitiva, o quanto que ela sabe participar, dar a sua opinião, se colocar dentro do grupo. A gente consegue enxergar vários elementos do processo de socialização de uma pessoa no momento onde ela está. Se ela consegue a frustração, então você tem um desafio e você está ali há 15 minutos naquele desafio, quem consegue ficar no desafio ou até parar ele, tipo, agora tem que ir embora. Você para aquele desafio, aquelas parafusos, pregos que você vai encaixando ou um enigma, então você para aquilo e fala, depois eu continuo. Até que ponto você consegue se encontrar, ser desafiado, aceitar esse desafio, conseguir resolver ele ou não imediatamente, mas como que você se sente em relação a isso? Porque muitas vezes a gente tem, não, isso eu não consigo. Isso é um jogo matemático, não, eu não consigo. E até que ponto a gente se permite tentar também? E aí você falou dos espaços, então o trabalho que eu faço é focado principalmente na questão do educador, não só na escola, mas muito na escola, porque a escola é um ambiente onde o lúdico deve estar permeado e nem sempre é o que acontece. Então, a aprendizagem, quando ela é lúdica, então se eu ensino para você uma operação matemática a partir de um jogo onde a soma e a subtração é que vai definir o processo do jogar, não o ganhar, mas talvez a velocidade defina o ganhar, mas não necessariamente. No momento em que eu apresento isso e a gente coloca isso como um processo de aprendizagem, não necessariamente pedagógico, eu não preciso pedagogizar ou brincar, né? Então, não é, você errou, está errado, não. Eu errei, tudo bem, eu perdi, posso perder, amanhã eu posso ganhar. E no momento que eu insiro a aprendizagem dessa forma, eu vou ter uma outra relação com a aprendizagem do que uma cobrança numa prova, que vai definir se eu sei fazer uma soma ou uma subtração. Então a cobrança é muito menor e o processo de interesse é muito maior, porque eu também quero ganhar. Por mais que o ganhar não seja essencial, o ganhar é muito legal também. É importante saber perder, mas é importante saber ganhar também, né? Aquela pessoa que nunca ganha. Não, ela é um processo, então conforme ela vai se desenvolvendo naquele jogar, ela vai ficando melhor naquele jogo. E ela vai aprendendo a ganhar também, se ela não conseguia ganhar no começo. Então é um processo onde essa entrada da aprendizagem lúdica dentro do ambiente escolar é muito interessante, porque aí o professor, quando ele vai colocar esse conhecimento, ele coloca de uma forma que talvez vá para a casa da pessoa, vá para a casa da criança, que vai jogar com o seu pai, com a sua mãe, talvez ensinar o seu pai e a sua mãe a matemática que ele não gosta, porque ela está sendo obrigada a aprender e não é uma opção. Então, essa aprendizagem e um processo de ensino de um educador que já gosta de ensinar, ele consegue perceber claramente a diferença do interesse do grupo, não só com criança, mas você pega um grupo de idosos que estão no asilo e você coloca o interesse no jogo, jogos interessantes, que façam sentido para o grupo, você percebe que elas começam, as senhoras e os senhores começam a socializar muito mais, começam a ter um ânimo muito maior. Por quê? Porque você inseriu um processo lúdico num momento onde ela não tinha um lúdico. É muito visto isso, né? A velhice como um processo onde a vida vai ficando sem graça. E não é para ser um vovô. No espaço de formação que eu trabalho, a coordenadora Azamira, ela sempre fala, né, que uma vovozinha que sabe brincar, ela é sempre interessante. Ela é sempre caçada pelos netinhos. Então isso é muito interessante, porque quem gosta de brincar vai atrair o interesse das pessoas para estar junto. E isso é muito importante, porque estar junto com o outro é interessante, né? Não sentado vendo uma televisão, porque isso não é estar junto, isso é estar no mesmo ambiente. Estar junto é participar com a outra pessoa, né? Socializar com a outra pessoa. Então, quando a gente fala de saúde, a gente fala de saúde em relação ao ambiente também, né? Eu não sou uma ilha. Então, no momento em que eu estou aqui e eu estou com a minha mãe no programa, eu estou estando com ela, né? Eu não só estou aqui no mesmo lugar, a gente fazendo uma outra coisa, cada um mexendo no seu celular. Isso não é socializar. Socializar é estar junto com ela. Ao mesmo tempo, ela é minha mãe, então tem vários assuntos que a gente tem que conversar. Então, como que eu vou fazer para quebrar esse assunto que tem que ser resolvido, de não sei o quê, de papelado? Então, eu vou inserir um jogo que vai mediar a nossa relação, que tem um conjunto de regras, que não fui eu que criei, nem foi ela. Então, a regra é a mesma. Então, não é a minha mãe coordenando um conjunto de regras que eu vou ter que aceitar. E a gente pode modificar essas regras como um senso comum. E a gente vai estar, nesse momento, vivenciando um ao outro e ao jogo, mas mediado pelo jogo. O jogo é que vai nortear essa relação, esse momento entre um pai, um filho, uma família. Então, a gente tinha um período, sei lá, nos anos 80, 90, onde as pessoas jogavam muito aqueles jogos de tabuleiro gigantes, que foi o que se perdeu. Ao mesmo tempo, esses mesmos jogos foram inseridos. Então, você vê um banco imobiliário que tem banco
banco de verdade, então tá lá propaganda no banco imobiliário. Não sei se é tão interessante isso, porque aquilo ali é para ser um imaginário, então eu estou inserindo uma propaganda dentro do imaginário, eu já não sei se aquilo é tão legal. Mas esses momentos do jogar em família não muito legais, porque aparecem várias questões, né? Então a família que não está em paz, ela dificilmente ela vai jogar em paz. Então é um reflexo, será que você consegue jogar um jogo com a sua família? Ou será que, se você não conseguir, será que isso não é um reflexo de algo que deva ser trabalhado? Essa é uma questão interessante. Vamos meditar um pouquinho enquanto a gente dá um pequeno intervalo. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Petrópolis. Verão de 58. Não esqueço. E esta? Conservatório em 62. Comemos arroz de pato. Olha esta. Você apareceu de surpresa na minha despedida de solteiro. Despedida de solteiro? Mas não era aniversário de sua prima? A gente também é muito bom de memória. Exposição permanente do Palácio Tiradentes, lugar de memória do Parlamento Brasileiro. Visite a Leste. Aqui você tem poder. Eu falei despedida do Monteiro. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. Vem aí o prêmio que valoriza o papel do professor no processo de formação das novas gerações. Como o projeto Cartas Cativantes da professora Áurea, que combinou a necessidade de comunicação de um grupo de idosos com a evolução da escrita e interpretação dos seus alunos. Uma aula de comunicação, expressão e cidadania. Foram eles que me ensinaram a ser a professora que eu sou. Você que é professor de escola pública da educação infantil ao ensino médio, participe. Inscrições até 15 de setembro. Mas é sem a foto? Bom, nós vamos falar um pouco sobre o blog do Renato. Por que a gente vai falar sobre ele? Nós vamos falar sobre ele pelo seguinte, porque se vocês forem até lá, vocês vão ver muitos brinquedos que vocês podem construir para vocês mesmos, para os filhos, para os netos. Existem várias possibilidades lá. Eu vou pedir para o Kaique botar para a gente o nosso primeiro, a imagem 24, o nosso passo a passo, para vocês terem uma ideia de alguma coisa assim, de que vocês vão encontrar. Esse passo a passo é bicho bolha de sabão, né? Então, por exemplo, lá vocês vão ter um passo a passo desses e vão também ter uma sequência, nos brinquedos que não tiver esse passo a passo, vocês vão ter uma sequência de como fazer, mostrando item por item, como vocês podem fazer brinquedos. E tem uma imensidão, tem muitos, né? Sei lá, deve ter uns 100, muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Não, que está no seu blog, tem muita, a lista é enorme, eu não contei, mas tem muitas possibilidades. Olha, esse aqui é como fazer o dado de rolo de papel higiênico. E tem mais um ainda que eu coloquei aí, que tem o... Pode falar. É o de garrafa PET, são esses três. Agora ele vai falar... Então, o meu trabalho, ele vai evoluindo conforme as demandas que eu vou recebendo. Então, há pouco tempo eu recebi algumas demandas grandes de projetos com um número grande de pessoas. E aí eu encontrei a ideia de fazer esses passo a passo como uma forma de ampliar uma possibilidade de informação. Então, não sou eu que explico o passo a passo, então eu construo, junto com uma artista plástica, uma parceria que a gente criou, a Letícia Graciano, que foi uma super parceria, porque ela consegue colocar no papel o que é a minha ideia e uma forma de fazer uma linguagem super simples,
super fácil. E aí a proposta é sempre trabalhar com materiais que fazem parte do universo atual, né, contemporâneo. Então, você tem um conjunto de... Eu trabalhei principalmente 3 materiais, que é a garrafa PET. Então, você tem ali o bicho de bolha de sabão, que é um deles, no outro tem o passa-bola também. Então, são brinquedos principalmente da cultura popular, brinquedos simples, assim, bem antigos, mas que são talvez leituras dessas imagens de brinquedos de outras infâncias. Garrafa PET, papel e papelão, então no caso ali o dado com rolo de papel higiênico, que é muito interessante porque você consegue com uma forma muito simples, sei lá, uma tesoura e uma caneta, em 1 minuto você criar um dado. Então quando eu aprendi eu falei, nossa, isso é mágico para um educador ou para um adulto, porque um conjunto de jogos de dados são gigantescos. Então a possibilidade de você construir um dado rapidamente e de uma forma, então, assim, onde quer que você estiver, dificilmente você vai estar num lugar onde não tem um rolo de papel higiênico. São poucos. E o outro brinquedo que a gente trouxe aqui foi o pote de garrafa PET, no caso também com garrafa PET, que é uma coisa bem simples e um acabamento, assim, incrível. No caso aí a gente tem o quê? A gente tem, quando eu falo garrafa PET, a gente tem um conjunto muito grande de materiais dentro disso, né? Então, até nas discussões que eu faço sobre materiais, eu falo papel e papelão. Mas existem milhões de tipos de papel e papelão. Desde um papelão bem fininho, um craft, até um papelão com camada tripla, que carrega coisas que vêm importadas de outros países. Então você tem um conjunto de possibilidades de materiais descartáveis, reutilizáveis, muito grande. E aí tentar encontrar dentro disso, né? Então os principais materiais que eu trabalhei foi o garrafa PET, o papel e papelão e... Nossa, o que era o terceiro? E jornal, e saco plástico. Que aí a gente teve até na época, agora eu moro em São Paulo, né? Então teve aquele movimento para tirar a sacolinha dos mercados, que não conseguiram, entrou em vigor, depois saiu, não deu certo. Então é um material, quem não tem um saco gigante de saco plástico em casa, né? Dificilmente, então não é para pegar, mínimo possível, mas a gente acaba gerando, não tem jeito, não dá para fugir muito disso. Fala pra gente desse aqui, por exemplo. Vamos ver se o pessoal descobre de que isso é feito. Será? Isso aqui é difícil de saber. Não, hein? Quem tem loja consegue descobrir esse fácil. Esse tubinho aqui, ele funciona assim, ó. Sempre que você gasta dinheiro, paga no cartão, principalmente, você gera um tubinho desse. Mesmo se você não pagar no cartão e a loja gerar uma nota, um cupom fiscal, você vai ajudar a gerar um bem parecido com esse, só que maior. E aí, será que eles conseguiram descobrir já? Pois é, eu acho que sim. Aqui está encapado, então ele é preto, né? Ele não é colorido. Aqui está com um contact em cima. Quer desvendar o mistério? Pode falar. É aquele rolinho. Pode contar para ele. Isso aqui é o miolo da bobina de máquina de cartão de crédito. Então, sempre que a máquina de cartão de crédito termina aquele rolinho de papel, sobra um tubinho desse. Quem tiver loja pode guardar, dá para fazer um brinquedo legal. Um conjunto de elásticos que estão presos, fechando triângulos. Então eu tenho aqui todo um trabalho da reutilização, mas tem um planejamento dentro disso também, né? Eu tenho uma forma geométrica e que tem um desenvolvimento, né? Ela é uma forma segura, então ela não é uma coisa que vai arrebentar. Ao mesmo tempo, uma criança quando pega um desse, ela vai explorar isso ao extremo, né? Então eu fiz isso aqui e aí eu comecei a dar para alguns amigos, filhos de amigos. E aí a primeira utilização que eles fizeram, eu não sabia que fazia, que eles transformaram num peão. Vai cair. E foi engraçado porque a criança mesmo criou, né? A criança mesmo criou essa utilização. É um conjunto de coisas, né? Ela pode transformar isso aqui de várias formas. Então, vocês viram? Ele modificou a forma, né? A ideia de criar um objeto... Deixou de ser uma bola, essa parte veio para dentro. Não foi rápido que ele fez, mas isso aqui sai, ó, vendo? E entra também, né? A ideia de criar um objeto que se transforme, né? Que permita que a criança crie em cima dele. Então, quanto menos pronto ele tiver, seguro, lógico, porque você vai dar isso na mão da criança. Quanto menos pronto e fechado, então se eu dou uma bola que é redonda, ela é só uma bola redonda. E realmente, agora ele me trouxe uma coisa à mente. E realmente, esse tipo de coisa estimula a criatividade da criança e o cérebro se desenvolve, né? Eu já falei várias vezes no programa que assim como o nosso físico, se ele ficar estagnado, a gente vai começar a ter problemas nas nossas juntas. O cérebro, se você não usa, ele vai começando a enferrujar também. E eu estou me lembrando que eu tinha uma mandala, tenho até hoje, né? Desde quando o Renato era pequenininho, não sei se ele lembra disso, uma mandala desse estilo, né?
Quer dizer, não isso, era uma mandala mesmo oriental, e ela modificava a forma, e o Renato adorava brincar com isso. E de repente, aqui, eu estou vendo alguma coisa no estilo da mandala, né? Ele desenvolveu esse potencial, e o estímulo que a gente dá aos nossos filhos, eles depois, aquilo vai desenvolvendo, vai brotando coisas novas, que se você não der na origem, não der esse empurrão inicial, aquele filão, né, do neurônio não vão se desenvolver dessa forma. Mas me lembrou, quando você fez isso aqui, me lembrei logo da mandala que você gostava, que é minha, que você gostava de brincar. Isso aqui, ó, não é uma forma aleatória, ela é uma geodésia. Então essa forma aqui ela é matemática pura. Então, se eu tenho uma criança, um bebê, vivenciando objetos com formas ricas em possibilidades, então ela não é... assim, não quero ir contra, não sou contra o que existe hoje, mas eu acho que o que existe hoje não potencializa o que pode ser o brinquedo infantil. Então, não precisa ser um ursinho fofinho para ser rico para a criança, não precisa ser isso para ser interessante. Então, ao mesmo tempo, eu posso fugir do plástico, mas eu posso utilizar o plástico de uma forma rica também. Porque o plástico ele tem muito potencial, né? Pela riqueza de formas. E não ser radical. A pessoa pode usar o ursinho fofinho. Eu, por exemplo, adoro ursinhos fofinhos. Mas não se limitar. Mas, exatamente, ampliar esse quadro, né? E eu acho isso fundamental para a criança também ter bichinhos, ter essas coisas. Eu sempre tive muitos, ele já me deu muitos bichinhos, porque eu mesmo gosto de ganhar, sempre gostei, até hoje eu ainda ganho de vez em quando alguma coisa. Ganhei no outro dia uma coruja grande do meu outro filho, um coraçãozinho deles fofinho, eu adoro, continuo. Mas não só isso que é importante, não só isso. É uma mentalidade que algumas pessoas têm de que vamos dizer, o brinquedo que não custa caro não presta. É ao contrário, muitas vezes, né? Então, pode até, se tem necessidade, por algum processo de culpa que se tenha de comprar um brinquedo caro para o filho, compra, mas não deixa de fazer o outro lado que vai trazer um acréscimo para ele. Tem, né? A frase clássica, né? Que o brinquedo mais interessante é a caixa. Então, você verdade, dá um brinquedo de R$200 para uma criança, principalmente uma criança pequena, que ela ainda não tem nenhuma noção daquelas imagens do brinquedo. Ela compra, você dá o brinquedo para a criança, ela, ai, que legal, você tira ele da caixa, aí a criança vai e olha a caixa e fala, nossa, e entra dentro da caixa. Isso, eu me lembro o meu do meio, né? O Ricardo, quando o meu primeiro netinho nasceu, que a Lara é a segunda netinha, né? O primeiro, que é o pai do Bernardo, dizia que ele ficava indignado às vezes porque ele comprava um brinquedo caríssimo, quando dava para o Bernardo era pequeno, ele largava o brinquedo e adorava a caixa dele, ele dizia, meu Deus, eu podia ter pago só o preço da caixa, não precisava ter comprado. Então isso acontece exatamente por causa disso tudo que ele está explicando para a gente. Fala para a gente também depois do brinquedo da Lara que você fez para ela. Deixa eu falar da caixa, porque a caixa, imagina, se eu tenho uma caixa papelão que eu pego e ela não tem nada escrito, ou mesmo que ela tenha escrito, eu posso abrir ela e virar ela do avesso, então ela vira uma caixa branca. Então essa mesma caixa, que era a caixa que veio com um monte de desenho em volta do produto, eu posso transformar num objeto onde eu posso pintar ele com o que eu quiser. Se a criança já tiver uma idade mínima, ela já pode pintar ela mesma. Isso. Então, a caixa eu acho que é mais interessante normalmente do que o brinquedo que vem dentro. Depende do brinquedo que vier dentro, brinquedo, né? Desses brinquedos muito grandes. Mas ela também é interessante, muito interessante. Talvez mais interessante, ao menos no meu olhar como brinquedista, ela é mais interessante, porque ela permite mais possibilidades na exploração da criança. Porque a criança, quando ela pega um brinquedo e aquele brinquedo não se modifica, ela brinca. É muito legal, ela brinca. E ela tem potencial para transformar esse brincar. Então ela pode pegar um boneco de um Ben 10 e daqui a pouco ela não quer mais Ben 10 e vira um monstro do lago. Um monstro. Do Lago Ness, é o que for. Ela tem possibilidade disso, né? O lúdico dela permite isso. Mas ao mesmo tempo, em algum momento aquilo ali vai cansando, porque a imagem não se modifica. E muitas vezes você vê uma criança brincando com, sei lá, desde a boneca de sabugo de milho, que era clássico em algumas gerações anteriores, nas regiões rurais, né? Aquela boneca pode ser o que ela quiser, ela pode ser loura, pode ser morena, pode estar feliz, pode estar triste. Tem algumas linhas que colocam até que o rosto durante uma fase não deve ter nenhuma expressão, ele não deve ser nem feliz nem triste, porque a boneca chora com a criança quando ela está triste e a boneca ri com a criança quando ela está feliz. A criança vê a boneca sorrindo ou chorando, não precisa ter o sorriso nela. E aí um outro tópico que eu acho interessante, que eu acho que esse aqui representa, é a ideia de que o brinquedo ele possa se modificar. Então eu tenho aqui uma peça modular, que são 2 bicos de garrafa, então ela é fixa.
fixa. E eu Dentro achei- tem uma tampa daqueles molhos de tomate, tampa de lata, sempre bem acabado, né? E aí, tampando o escrito, eu acho desnecessário deixar propaganda, já vendeu o produto, né? Já não é mais propaganda do produto, então eu sempre evito deixar a propaganda do objeto. Tem a imagem, então a criança olha isso aqui, ela sabe que é uma garrafa, mas não traz a ideia de que é um refrigerante. Não precisa ficar preso nisso. Eu gostei, deixa eu falar uma coisa que você me contou. Ele me contou que muita criança, você vê como desenvolve, fica tentando entender como é que isso aqui entrou aqui dentro, você não consegue sair. Eu achei muito clássico do interessante dedinho, isso. tentando. Eles ficam tentando tirar essas tampinhas, né? Porque ele colocou por aqui pelo meio antes de vedar isso. E aí a criança fica pensando como é que pode, quer dizer, faz parte do processo, já ela pensa sobre isso, ela tenta desenvolver um raciocínio, né? E a sucata, esses resíduos que a gente gera em casa mesmo, eles são muito diversos, né? A riqueza de cores. Então, muitas vezes a gente joga de um em um fora e não percebe o quão diverso é, né? Então, cada suco tem uma tampa de uma cor diferente. Então, qualquer 3 tampas de uma cor, 3 tampas de outra, eu tenho o clássico, Isso aí que o você jogo da junta velha. também gira, né? Quando Então, eu vou continuar nesse aqui. Então, esse aqui eu tenho uma garrafa, então eu tenho um módulo. Ele é uma peça. Eu tenho um outro módulo, igual a ele, então eu posso ter um conjunto de módulos. Então, ó, esse brinquedo ele é interessante para a Lara, um bebezinho de 4 meses e meio, ela tem uma interação básica ainda com ele, mas é interessante para o adulto, por quê? Porque antes de eu entregar para ela, eu estou interferindo no brinquedo também, estou definindo como que ela vai brincar esse brinquedo. E aí eu tenho uma peça de encaixe, essa câmera aqui, ó, que é uma tampa, outra tampa, dentro tem um nozinho e um elástico. Lógico que tem que tomar cuidado com o tamanho desse elástico, né, em relação à faixa etária da criança. Então é legal evitar elásticos compridos, porque a criança pode se enforcar. E aí eu vou encaixar. Então eu tenho a continuação do módulo. E posso ir criando. Então a primeira gargalhada que a minha filha deu foi no dia que eu prendi isso aqui e pendurei no lustre da minha casa. E aí ela veio isso aqui e começou a gargalhar. Foi a primeira gargalhada dela. Então eu não sei o que ela está vendo. A gente nunca vai saber a relação da criança, o que ela está pensando em relação ao ambiente ou aos objetos que você dá para ela. Mas eu consigo saber que isso tem um conjunto de possibilidades lúdicas que ao ela olhar isso, ela pode criar dentro de si. Então o que eu preciso não é brincar, fazer a criança brincar. O que eu preciso é oferecer oportunidade. Porque a criança sabe brincar, ela não precisa ensinar ela a brincar. Eu tenho que tomar muito cuidado para não ensinar ela a não brincar. Que aí é inserir ela no mundo do adulto antes da hora. Então eu tenho que tomar muito cuidado, assim. Existem vários estudos já sobre a questão das crianças que usam tamanco. Então a criança para de correr porque ela quer usar o tamanco da referência televisiva que ela tem em relação àquele tipo de calçado, mas ela perde uma oportunidade de explorar o seu corpo correndo. Então é uma criança que cresce como um adulto, que tem pouco equilíbrio, tem pouca relação, a postura muitas vezes se perde numa idade muito baixa, você tem problema de coluna. Então tem que evitar a inserção do lado ruim do universo do adulto dentro do mundo infantil. É lógico que ele também deve fazer parte, porque a criança não é para ser isolada do mundo do adulto. Mas é muito mais saudável que a criança tenha uma certa proteção também. É sempre importante um questionamento sobre o que eu estou permitindo que essa criança encontre como referência. Principalmente na primeira infância, até os 6 anos, a criança ela tem muita pouca base de julgamento. Então a gente pode dar algumas referências, né? Aqui tem um vídeo do Criança Alma do Negócio, acho que é feito pelo Instituto Alana. Um vídeo interessantíssimo, porque ele começa a mostrar que existem crianças de 10, 12 anos que não sabem o que é uma berinjela. Mas se você mostrar um logo de uma marca, ela sabe de cara. Não precisa nem ter o escrito. Ela já sabe porque ela tem aquilo como referência. E isso também eu tenho visto, não estimular jogos, principalmente crianças que jogam na internet, não estimular jogos com ideias consumistas, ideias de acréscimos culturais que não levam a lugar nenhum, né? A ser estimulada a saber qual o nome dos artistas, acréscimos culturais que vão trazer algum conteúdo, vão trazer acréscimo a ela. Então, muitas vezes a criança perde um tempão para ficar tentando resolver questões que não vão trazer nada. Quando ela poderia estar tendo questões de física, de matemática, de física básicazinha. Não é porque a gente fala física que se as crianças, eu costumo dizer isso, não para ela, que está muito pequenininha, mas para o meu neto de 6 anos, eu digo isso para o Bernardo, eu digo, olha, está na hora agora de você aprender certos conceitos de física quântica, certos conceitos colocados de forma bem fácil. Por quê?
porque é muito difícil. Você hoje não tem profissionais físicos que possam ensinar isso, porque não se consegue compreender como a matéria quântica funciona, porque as nossas cabeças foram educadas de uma outra forma, muito cartesiana, muito a maneira de Descartes, muito a maneira de Newton, newtoniana. Então, nós não conseguimos enxergar esse processo de como é que o átomo, como é que os fótons realmente funcionam. A gente vê e diz, não é possível, se alguma coisa está errada. Nós não conseguimos admitir que o nosso conceito que nós temos do nosso funcionamento hoje em dia não é assim. Isso é uma está sendo arredondado os números. É uma aproximação, mas não é como funciona. Então, se as crianças começarem a ter essa visão logo, elas vão começar a conseguir entender como é que o nosso cósmico funciona, como é que o nosso mundo funciona. Isso tem que ser começado a colocar de criança, né? E eles têm que ir vendo isso aos poucos, muitas vezes até coisas que eu ainda não tenho muita clareza, ainda não consigo enxergar com muita clareza, eu vou passando a ideia, mostrando o que acontece. Acontece isso, e de repente ele vai conseguir interpretar e perceber como é que foi que aquilo aconteceu muito melhor do que eu consigo, né? Bom, Renato, vamos passar agora o teu endereço, né? Bota o endereço dele do blog, esse é o endereço do Renato, tá? Renato M. de Matos Barbosa, e está o endereço do blog dele, e embaixo está o endereço do e-mail dele. E aí você pode falar alguma coisa para a gente já estar chegando ao nosso final, isso. Eu acho que o mais interessante dentro do processo de um brincar, quando a gente começa a discutir que brincar é esse, é pensar no processo de inclusão. Então, se o brincar ele é limitado, então se eu tenho a bola é minha, que é a clássica, né? O dono da bola. Mas será que essa é a melhor bola? Só eu tenho a bola, e se ela furar a gente não tem mais a bola? Então eu tenho uma bola, mas ela é muito cara, ela é muito boa. Mas será que essa é a melhor bola que eu posso brincar? Será que eu não consigo, de uma outra forma, conseguir brincar tão interessante quanto, mas com uma coisa muito mais simples? Eu não preciso da bola da Copa. Pode ter a bola da Copa, é ótimo. Mas aquela bola da Copa não vai definir se o meu jogar vai ser legal, quem vão ser meus amigos que vão jogar comigo. E se definir, eu acho que são questionáveis esses amigos também. Então, eu não preciso ter nada específico para que o brincar faça parte da minha vida. Então, quando eu trabalho, principalmente nessa linha que eu estou trazendo agora, nessa questão do ecobrinquedismo, né, desse brincar com os materiais reutilizáveis, é na questão do que o brincar, a gente está permeado por objetos que permitem o brincar. Então, olhar em volta, identificar eles e aproveitar eles como um recurso mesmo. A gente está desperdiçando isso, né? Então a gente fala de poluição, de que a gente joga o lixo no chão, mas de certa forma isso é um reflexo de não olhar para o entorno e não reconhecer as coisas que a gente que são não utilizáveis na forma que estava anterior. A gente não reconhece aquilo como uma matéria-prima útil. Então eu jogo fora. Mas esse jogar fora é jogar aonde? Nem tudo é reutilizável, nem tudo é reaproveitável, nem tudo é reciclável, e muito pouco do que é reciclável realmente é reciclado. Então, quando ele fala, vou jogar no lixo, estou jogar no chão para gerar dinheiro para o gari, não existe isso, né? Então, aquele objeto é meu, se você passar uma semana guardando tudo que você gera de resíduo, você vai ficar num estado deprimente. Por quê? Porque o volume é muito grande. Então, quanto mais eu conseguir reutilizar dentro do meu ambiente doméstico, do meu ambiente de trabalho, aquilo que eu já estou produzindo, e de preferência produzir o mínimo possível, né? Então, é aquele reduzir, reutilizar e reciclar. Reciclar é o último, é a última opção. Você não tem mais outra opção. Então, reduzir é o primeiro. Então, quanto menos eu produzir, melhor. Reutilizar, então, quanto mais eu reconhecer que esse resíduo é um produto, então eu mantenho ele no meu ambiente, se possível, né? Tem alguns que é muito difícil, então eu tento evitar eles. E, no final, reciclar. E aí também direcionar, limpar ele. Tudo bem, dependendo do que for, a gente economiza água, não precisa limpar tudo também. Mas limpar ele também, porque o cara vai chegar no lugar de reciclagem e está aquilo tudo sujo. Eu mesmo já peguei muita coisa em pontos de reciclagem e aquilo é matéria-prima para mim. E eu pego o que está limpo, o que não está limpo não dá para eu reutilizar. Depois de uma semana do leite em pó dentro da lata de leite em pó, ela vai estragar, vai enferrujar, não dá para aproveitar mais. Então, eu acho que a mensagem era essa. Dentro do que ele falou também, se nós queremos um mundo melhor, nós temos que
possibilitar nossas crianças de aprenderem a valer não pelo que têm, mas pelo que são. E quando a gente estimula o consumismo de querer comprar brinquedos caros só porque o amiguinho tem ou para dizer que tem, muitas vezes até a própria criança, ela ganha aquele brinquedo e não liga mais para ele. Ela só quis ganhar porque viu a ânsia da mãe de que ela tivesse um brinquedo caro, né? Exatamente por causa dessa competição das pessoas começarem a valer pelo que tem, né? E não é por aí. Se você está seguro de quem você é, se você está bem com você mesmo, se aquela outra pessoa vai ser sua amiga ou não em função do que você tem, é melhor até que ela não seja, né? Eu acho que isso é um conceito que você tem que ter bem claro e que se não tiver claro, se nós como mães não tivermos isso claro na nossa cabeça, fatalmente nós vamos deixar nossos filhos confusos quanto a isso. Né? Ele vai exteriorizar, na realidade, não o pensamento dele, não os medos dele, mas, na realidade, os nossos. Ele vai querer porque minha mãe quer. Né? E aí ele mesmo vai ficar perdido, muitas vezes querendo coisas que, na verdade, ele não quereria, que ele não gostaria de ter, mas quer porque o amiguinho tem. Né? O amiguinho tem. E aí ele está passando... Né? Ele está externando não uma coisa dele, mas é uma coisa que ele está trazendo da mãe ou do pai ou de alguém da família. Né? Então, é bom a gente ter claro quanto isso. Eu agradeço muito ao Renato por ter vindo, né? Nos prestigiar com essa ensinamentos que ele fez a respeito do brincar, né? E mostrar para a gente o quanto brincar pode ser útil para a nossa saúde. E lembro a vocês que quem quiser a babosa do Ferronomano Zago, nós temos a babosa, é só ligar para o número 22370720, ela já vem pronta e na Editora Vozes vocês podem encontrar os 2 livros dos Freis, que também vende em qualquer livraria, são editados pela Vozes, mas em qualquer livraria vocês podem encontrá-los, quem quiser mais informações sobre a babosa, sobre o aloe vera, né? E estamos chegando ao fim do nosso programa, nós contamos sempre com vocês. É o nosso programa ao vivo, às sextas-feiras, às 13 horas, 13h, logo após o programa Cidade e Comunidade, do Roberto Costa. Nós temos reprises às segundas-feiras, às 3 horas da tarde, às 15 horas, ou às quartas-feiras, às 5 horas da tarde, às 17 horas. As perguntas podem ser feitas pelo sintonizandosaude@hotmail.com.br, está aparecendo para vocês aí na tela, ou então através do Facebook. Vocês podem entrar na nossa página do Facebook, Sintonizando Saúde, podem curtir nossa página. Se vocês curtirem nossa página, vocês vão ter sempre acesso às nossas atualizações. Eu vou colocar lá os endereços do Renato, do blog dele. Vou colocar também um videozinho, pelo menos, de uma entrevista que ele deu numa TV Vanguarda. Globo, TV Vanguarda. é esse que eu tenho lá, que eu vou colocar para vocês. E temos ainda, vocês podem tirar dúvidas através dos nossos telefones 2242-9991 ou 2237-0720. Bom, vocês também podem entrar na internet e acessar a TV Vila Imperial, canal 19, o site dela é o www.tvvilaimperial.com.br. Vocês podem também entrar no Facebook, colocar a TV Vila Imperial, acessar o site, a página da TV Vila Imperial. Vocês podem também curtir para ter acesso às informações. E através da página da TV Vila Imperial, vocês podem ver através dos dispositivos móveis de vocês podem ver não só o nosso programa, como qualquer outro programa que vocês desejem assistir. Bom, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep
you can always count on me, darling.